Bom dia, Juquita. Bom dia, Fabinho, Leandro, Bill. É um prazer estar aqui com vocês e poder falar um pouco sobre a nossa cidade, que tanto a gente gosta e ama. Muito bem. Neto, quanto mais rápido e mais objetivo você for nas suas respostas, mais você terá a oportunidade de mostrar o seu perfil, a sua personalidade e mostrar o que você pretende com a nossa cidade. Por isso que eu quero que você possa aí falar alguma coisinha sobre a sua candidatura. Olha, primeiro é um privilégio poder ter sido escolhido o candidato a prefeito pelo meu partido, pela nossa coligação, a mudança que você quer. É uma honra para quem nasceu em São Carlos, cresceu, ter a oportunidade de participar desse nosso Estado Democrático de Direito, né? As eleições, essa festa da democracia que nós temos a cada 2 anos. E principalmente por saber que nós podemos trazer algo novo para as pessoas, para a nossa cidade. As pessoas estão indo na rua pedindo uma mudança, fazendo manifestação, mas agora é a hora da manifestação verdadeira. É a hora de nós escolhermos os candidatos. Então, estou à disposição para as perguntas da população, de vocês, e é uma alegria estar aqui. Nós estaremos conversando desde que o tempo começou por 30 minutos. Deveremos ir até as 8h55. Eu queria só dizer que os temas aqui foram separados por nós e poderá também surgir mais. Nós vamos fazer uma entrevista com você, um bate-papo, um debate, bem do estilo do Intersom Debates. Ótimo. E para que podemos assim conversar até com mais tranquilidade. Claro, tá bom? Estou à disposição. O Gerson, Neto, você traz em seu currículo uma experiência em administração pública, inclusive com especialização. O atual prefeito, pregou um choque de gestão na sua administração. Na sua opinião, esse choque de gestão aconteceu? Olha, Fabinho, infelizmente não aconteceu do jeito que a gente esperava. Que toda a população, independente de quem tenha votado nele ou não, esperava algo mais. E isso não aconteceu. Nós temos visto a cidade de São Carlos, as condições infelizmente precárias que nós temos no município. Eu tenho batido muito nessa tecla que para nós administrarmos uma cidade, nós precisamos entender. E é por isso que há mais de 10 anos eu venho estudando sobre o tema, eu venho trabalhando nessa área. Estou terminando o meu mestrado em gestão pública na Fundação Getúlio Vargas em São Paulo, fiz uma especialização em direito público. Então essa é a minha profissão. Eu trabalho na área de direito público e administração pública. Então por isso que eu me sinto preparado para poder assumir um cargo de extrema relevância e importante para a nossa cidade. Ô Neto, nós estamos vivendo... Bom dia, né? Estamos vivendo uma crise aí na questão do transporte coletivo, né? Sim. Qual que você acha que é a melhor solução para esse impasse, para essa situação que nós estamos vivendo hoje na nossa cidade, para que o transporte coletivo passe de um problema para uma solução? Antes de a gente analisar qual é a solução, nós precisamos fazer o diagnóstico e perceber que esse problema ele já poderia ter sido resolvido em 2014, quando o contrato com a atual empresa estava acabando e ele poderia ou não ser renovado por mais 10 anos. Inclusive o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e ali foi já identificado que não poderia ser feita a renovação do contrato com a empresa atual. E infelizmente a atual administração, eles foram empurrando com a barriga para chegar nesse ponto, agora alguns dias atrás, até a greve do serviço de transporte coletivo. Então isso nós não podemos ter. Dentro de uma administração pública nós temos que ter planejamento. Já estava previsto, já era previsto que deveria ser realizada a mudança. E como que a gente faz a mudança? Abrindo um processo licitatório com qualidade, com conversa com a população, sabendo as demandas. E até por eu ser técnico nessa área, eu não posso admitir que nenhuma mudança ocorra sem um estudo prévio.
é necessário, e nós temos pessoas capazes de realizar um estudo. Nós temos uma USP aqui dentro da nossa cidade, que existem especialistas e especialistas em trânsito. E por que não utilizar esse conhecimento que é transmitido até para fora do nosso país, para nossa cidade? Então, você precisa ter um processo licitatório adequado, um processo licitatório com tempo para você analisar, discutir com audiências públicas. E, além de tudo, para benefício da população. É isso que nós precisamos. Não adianta você trocar ônibus e não haver uma alteração nas linhas de ônibus, que hoje a gente vê uma grande dificuldade. Existem lugares que os ônibus passam que não tem mais ninguém para tomar ônibus. Na sua visão, assim, bem por cima, quais são os grandes problemas do transporte coletivo em São Carlos? Olha, primeiro precisaria uma renovação da frota. Isso é fato, isso vai acontecer agora. E é bom lembrar que isso vai acontecer porque a justiça exigiu. Não foi porque o prefeito A ou B determinou. Não foi uma vontade própria do atual prefeito. A justiça determinou e isso vai acontecer. Outra coisa, o redimensionamento das linhas de ônibus. Você pega bairros novos, Planalto Verde, o Abdenur, tem ônibus de hora em hora. E olha lá ainda. A gente não pode admitir que numa cidade do porte de São Carlos nós possamos ter uma linha e lá notoriamente a maioria das pessoas utilizam o transporte público, que tenha que sair de casa apenas de hora em hora. A nossa cidade é uma cidade de porte médio para grande já no estado de São Paulo. É a capital da tecnologia, a capital do conhecimento, e nós temos que reverter esses títulos na vida do cidadão. Nós estamos vivendo um problema muito sério na cidade, muito polêmico, que é a questão do desvio de R$375 mil dos cofres públicos. Neto Donato, quais os mecanismos que a administração pública deve criar para combater a corrupção? Controle. Nós temos o controle externo, Tribunal de Contas, que auxilia a prefeitura, temos a Câmara dos Vereadores, e se o atual prefeito tivesse ouvido um pouco alguns vereadores que foram lá, avisaram, insistiram, falaram, olha, alguma coisa errada está acontecendo, mas não foi dada atenção. Temos também a controladoria que tem que ser efetiva dentro de uma prefeitura, a corregedoria. Nós temos que atuar de maneira profissional dentro da prefeitura municipal. Aqui eu não estou falando do político profissional que vive de cargos sem ter a competência para administrar a coisa pública. Mas sim, eu estou falando de profissionais que trabalham, senão nós não teríamos uma faculdade de administração pública. E nós temos aqui na Unesp em Araraquara, e muitos servidores de carreira da prefeitura estão cursando essa faculdade, que é uma excelente faculdade. Então nós precisamos ter uma competência e transparência. Agora, precisamos entender do riscado também. Não dá para uma prefeitura municipal tem seu caixa. E o que aconteceu, esse desvio, Fabinho, é bom até deixar claro para a população, que às vezes eles não conseguiram entender ou compreender. Não sei se já houve uma explicação do que de fato aconteceu dentro da prefeitura. Eram cheques que eram trocados no caixa da prefeitura. Então eu chego com um cheque de R$10 mil ali na Secretaria de Fazenda, sem fundo, e eles me dão R$10 mil em dinheiro. A prefeitura não é banco. A prefeitura não pode receber dinheiro dentro da sua instituição, não tem nem segurança para isso. E você imagina passar 2 anos quase com 300 ou 400 mil dentro do caixa da prefeitura, em dinheiro. É claro que ninguém sabia que não estaria o dinheiro ali, né? Eram alguns cheques que estavam dentro do cofre da prefeitura. Mas quando o boletim de caixa, que é elaborado diariamente, qualquer gestor público
que conheça da administração vai saber que 200, 300, 400 mil dentro do caixa da prefeitura tem alguma coisa errada. O valor que é para ficar num caixa de prefeitura diariamente é em torno de R$1.000 a R$2.000. E lá nós tínhamos, por mais de um ano e meio, mais de R$300 mil. Neto, você está colocando muito aí a questão da gestão da coisa pública, né? Mas eu quero só dar um exemplo rápido. Nós estamos aqui, a Santa Casa passando por dificuldades. Sim. A casa de saúde sendo fechada e o hospital escola que não termina nunca. Minha pergunta é, só a gestão da coisa pública no município vai resolver esse problema de saúde? Olha, o problema de saúde, ele é crônico no país todo. Agora a gestão melhora muito. E a gente vê, você pegar uma cidade com 700 milhões de reais no orçamento, você não pode colocar qualquer um para administrar. Você precisa colocar alguém que saiba administrar o dinheiro público, e principalmente na saúde. Hoje é utilizado mais de 20% dos recursos do município para a saúde. É um valor enorme. E temos também verbas carimbadas que vêm para a saúde. O programa do SUS é um programa maravilhoso, mas tem que saber utilizar. Nós temos que ter quem saiba gerir. E isso, Bill, as pessoas podem até pensar, falar, poxa, mas ele fala em gestão, planejamento, mas é essa que é a solução. Se nós não tivermos planejamento, por que nos Estados Unidos, na Europa, as coisas funcionam? Porque lá eles têm planejamento, eles sabem. Olha, tem 1 ano para concluir uma obra. Eles vão seguindo, as pessoas vão acompanhando, tem transparência. E aqui, infelizmente, nós temos alguns o antigo posto de saúde, né, que é o SF hoje, com o prédio pronto, mas você não pode inaugurar, então, porque não tem gestão, porque você não pode contratar. Exatamente, mas como você vai resolver esse problema? Você tem equipamentos de saúde subutilizados porque você não tem pessoal. Como é que você vai resolver isso? E o limite prudencial estourado já, como é que você vai botar médico? E dinheiro, falando na realidade. E o dinheiro para isso? Dinheiro tem. Tem? Dinheiro tem, lógico. Puxa. Agora o dinheiro tá curto. A gente precisa saber administrar. Uma dona de casa, ela percebeu a diferença quando ela vai no supermercado dos alimentos. Como administrar a cidade quando o dinheiro está curto? Aí que tá. A gente precisa enxugar, gastar no essencial, gastar aonde você precisa. E aonde que nós precisamos? Nós precisamos na saúde, nós precisamos na educação. E as verbas, existem algumas verbas, a própria Constituição, ela determina o que é essencial, é saúde e educação, que ali é separado uma porcentagem que você tem que utilizar o recurso público. Não tem como você não aplicar. Muito é falado, Gerson, das dívidas dos governos anteriores, mas daria para fazer uma ótima gestão mesmo com essas dívidas. Uma ótima gestão, com freio de mão puxado. Controladinho, sem gastando coisas desnecessárias. Tem muitas coisas. Explica pra gente. Vamos lá. Você tem algumas coisas de lazer. Viagens de ônibus, eu vou colocar. Vou ser específico. Muitos grupos, associações, e isso é interessante. Olha, vai ter um evento na cidade de São Paulo, nós gostaríamos de utilizar, será que a prefeitura pode passar um ônibus para um grupo de idosos, para um grupo de jovens, algo assim, um grupo de pessoas da comunidade de São Carlos. Numa época de crise, Gerson, você não pode liberar. Você precisa saber que o pagamento do funcionário público, que é quem vai atender o cidadão, é mais importante. Tanto é que o 13º, que há anos era adiantado e era pago no mês de junho ou julho, não foi pago e nós estamos em agosto já, porque não tem dinheiro. A primeira parcela do 13º não foi paga. E isso, a lei exige só lá em novembro. Tem razão. A gente não está discutindo isso. Só que qual era o costume e quando a prefeitura tinha uma estabilidade financeira, e ela deveria ter hoje também, era pagar, e todo funcionário esperava. Em junho, julho já pode ter um adiantamento. Então, isso que eu falo, que nós precisamos ter prioridades.
prioridades. E às vezes a prioridade pode magoar uma ou outra pessoa, mas a gente precisa ser firme e ter conhecimento, porque se nós fizermos as coisas com conhecimento, tudo isso vai facilitar. Você está falando muito aí em prioridades, mas quem é que define essas prioridades? Como é que você vai saber o que a população quer? Como você vai atender essas demandas se, por exemplo, os conselhos populares, que era uma coisa que estava muito enraizada aqui em São Carlos, foram desativados nos últimos anos? Bom, quem define a prioridade, quem tem a responsabilidade de definir é o prefeito municipal. Aí cada prefeito tem o seu método. Nós entendemos, a nossa coligação, que nós precisamos ouvir muito a população. E por isso que desde janeiro nós estamos fazendo reuniões periódicas com pessoas da população. Pessoas de dentro do partido, pessoas que não têm filiação partidária alguma, pessoas que são de outros partidos, e a gente está ouvindo as demandas. Nós estamos compilando tudo para a gente apresentar um plano de governo real e capaz de ser executado. Então, aí vai muito do perfil do administrador. O prefeito, Bill, no meu entendimento, tem que ser um grande articulador. Ele não tem que ser um xerife, um mandatário, ele precisa ser um grande articulador. O prefeito, ele precisa ser o maior dos servidores. Ele precisa estar à disposição de toda a população. E é assim que é o pensamento do Neto, é o pensamento desse grupo que está trabalhando conosco. A gente tem, como você disse bem aí, a questão do orçamento. Nós temos em torno de 700 milhões em gestão, mas nós temos também uma dívida flutuante em torno de 100 milhões de reais. E as estimativas não são nada... nós não temos expectativas promissoras com relação a isso no fechamento do ano fiscal. Porque além de nós termos aí, deixa eu só expor, além de nós termos aquele boicote que houve, tiraram o dinheiro nosso, sim, nós estamos aí com ICM, IPI diminutos. Sim. E abaixou a porcentagem de arrecadação caiu tremendamente. E como fica? Dá para administrar a cidade com 100 milhões a menos? Dá. Que é a dívida flutuante, né? A gente fala da dívida, aquela que tem de fechar o caixa com o pagamento dessa dívida no final do exercício fiscal. Isso para mim é muito preocupante. Preocupante, sim. E para todos nós que mexemos com a administração pública, nós percebemos que é algo é mais do que preocupante, viu, Fabinho? Mais do que preocupante. Agora, Juquita, eu queria até deixar claro, esclarecer para a população também. Muito se fala desses bloqueios que aconteceram. E lógico, você bloquear em torno de 75 milhões de reais, isso daí não é qualquer soma de dinheiro. Agora, sabe quanto que a prefeitura arrecadou nesses 3 anos e meio até junho deste ano, de 2013 até agora? Mais de 2 bilhões de reais. 75 milhões são 4% apenas. Quer dizer que a pessoa que ganha R$1.000, se ela tiver R$40 bloqueada no seu salário, quer dizer que aí vai falir a casa, não vai ter comida para comprar. Depende quanto que ela gasta por mês. Tudo depende de quanto que ela gasta por mês. Então, por isso que eu falo que é falta de gestão. Nós não podemos, se for fazer uma conta uma conta burra, se você tem, e estou colocando para 600 milhões de reais o orçamento, se você dividir por 12, nós vamos ver que a gente recebe aproximadamente 50 milhões de reais por mês, e foi bloqueado 5. Tínhamos 45 ainda para usar. Então, essa história da dívida, a gente precisa tomar cuidado. Estão colocando a culpa onde não é. Neto, mas a gente vê, todas as vezes que eu vejo aqui, quem vem da prefeitura nos dizer, só se mentem. Mas eles falam que é dinheiro comprometido. Há um termo até que se usa, carimbado, né? por setores que são obrigados a conferir. Sobra muito, muito pouco daquilo que deve um prefeito usar. E já são 20 minutos já, tá? Só pra Então eu gostaria de falar nesse sentido. Sim. Como é que fica sobrar dinheiro tanto para fazer tanta coisa, como você disse? Não é para fazer tanta coisa, mas a gente não pode deixar a cidade no caos que ela se encontra.
Nós temos que ter um planejamento e um plano de manutenção. Que nós estamos e um plano de manutenção. Mas não foi pego, isso aí não foi pego meio de surpresa, isso foi pego de surpresa para a população. Agora o administrador público, e quando houve a alteração do governo anterior para este, foi passado que existia essa dívida, todo mundo, se quem não participou da transição do governo, que eu estava fora do governo, não participei dessa transição, eu sabia. Imagina quem era o antigo prefeito, o atual prefeito, eles sabiam dessa dívida. Inclusive, nós sabemos que muitas dessas falaram, não, esses advogados eles são da época da gestão passada, isso daí não dá nada. Aí eles demoraram muito tempo para entrar com uma medida judicial aqui em São Carlos, com a doutora Carla. Por que não entrou com essa medida judicial no primeiro mês? Por que precisou contratar um advogado de Pernambuco, sendo que os procuradores municipais tinham uma tese de que eles poderiam entrar aqui com a doutora Carla? Isso daí notoriamente o doutor Zanetti, que é o chefe dos advogados ali na prefeitura municipal, comentava com a gente, até por ser colega de profissão. Então, vamos para outro complicada. tema aqui. Eu queria falar pouquinho do tema, falasse um pouquinho da mobilidade urbana, que é horrível na cidade de São Carlos, de um ponto de vista nosso. Então, e cada vez mais a cidade crescendo, mais indo para os bairros. E aqui ainda nós temos, dentro da cidade, ainda locais urbanos muito grandes que não são loteados. Como é que você vê isso aí? Olha, isso passa pelo plano diretor. Nós temos que ter, e por isso que eu falo que é importantíssimo nós agregarmos o conhecimento das universidades que nós temos em São Carlos. Nós temos a Unicep, nós temos a USP e nós temos a Federal, fora as outras faculdades, ETEC, FATEC, mas nós precisamos unir essas forças para nós termos um plano de mobilidade realizável. É complicado, Gerson, você vê algumas ciclovias. Eu passo ali, eu moro ali indo para Vila Prado, eu faço o caminho do shopping ali no Casa Branca, tem uma ciclovia ali. Eu vou te falar que faz mais de 5 meses eu passando em horário de trabalho que eu não vejo ninguém andando de bicicleta. Por que colocar uma ciclovia ali? Será que foi realizado um estudo? Eu não sou contra a ciclovia. Apenas eu sou a favor, para você implementar alguma coisa no município, você precisa ter um estudo prévio. Foi criada aqui na cidade de São Carlos uma secretaria Secretaria de Deficiência, né? Agora me foge o nome completo da secretaria. E onde que ela está instalada? Secretaria da Pessoa com Deficiência. Da Pessoa com Deficiência e Mobilidade. Isso. Aonde que ela está instalada? Você sabe, Fabinho? Na Cidade Jardim, próximo à USP ali. Na Cidade Jardim, próximo à USP, né? Mas ficou um bom tempo lá no Paço Municipal. No Paço. Né? Quantos ônibus que param ali em frente à secretaria? Nenhum. Sabe? Então, a própria secretaria que cuida da parte dos deficientes, a imobilidade urbana, se para nós é difícil, que nós temos um movimento tranquilo, você imagina para quem tem um movimento reduzido. Você coloca uma secretaria afastada. Você vê idosos. Eu estava no velório municipal no sábado, e uma senhora, ela estava andando, atravessando a rua, e ela caiu dentro do buraco na rua. São coisas simples, mas que a gente não pode admitir. Ela estava a pé, você imagina de carro. Então, nós precisamos ter uma nova mentalidade no jeito de fazer gestão aqui em São Carlos. Aliás, nós precisamos fazer gestão. Gestão é uma coisa, ser dono de uma prefeitura, querer administrar seu mandatário é outra coisa. Neto, nós estamos vivendo uma crise econômica a nível nacional que tem reflexo nos municípios, particularmente nessa questão do emprego, né?
como que você vê a atuação da prefeitura sobre esse aspecto? Que ações a prefeitura pode realizar para ajudar nessa questão de trazer novos empreendimentos e novos empregos para a cidade de São Carlos? Leandro, você é experiente na administração pública e você sabe que quando uma empresa quer se instalar numa cidade, ela vai avaliar alguns índices, né? E, lógico, por que as empresas não estão chegando em massa? Tem a crise financeira, mas também elas avaliam o índice da cidade. Ela avalia como está a condição de saúde na nossa cidade, avalia como está a condição de educação. E aí quando uma empresa de porte, uma empresa relevante vai chegar, vai olhar os índices da cidade, vai bater o olho na área de saúde e vai ver que a mortalidade infantil aqui na nossa cidade aumentou em 40% ano passado. Aí vai falar, bom, alguma coisa está acontecendo. Ela vai ver que na parte da educação tem quase 2.000 crianças fora da escola, porque não tem escola. Não adianta você construir um bairro igual o Planalto Verde, você construiu, entregou as casas e não tem transporte, não tem lugar para saúde, não tem um pronto atendimento, não tem educação, não adianta. O Abdenur, até eu achei engraçado, porque a prefeitura estava fazendo uma propaganda, né, institucional, mas mostrando, falou, olha gente, agora as crianças do Abdenur vão ter ônibus para levar até as escolas. Bom, e isso é óbvio, a partir do momento que você constrói um bairro novo, você precisa estar preparado para os serviços básicos da população, os essenciais, que é a educação e saúde, e isso não tem sido feito. Então, nós precisamos de um planejamento estratégico para a gente saber como lidar com a situação na cidade de São Carlos. Isso precisa de mudança, a gente precisa mudar. Não adianta a gente trocar 6 por meia dúzia também. Nós sabemos que nós só fazemos coisas diferentes com pessoas diferentes. Se colocarmos as pessoas que já passaram pela administração, que aí não, a gente vai ficar na mesma situação. Eu tenho uma pergunta para você, já estamos caminhando para o final, já estamos com 27 minutos e 50 segundos. Você sabe qual é a situação financeira do SAAI e, se for prefeito, o que você pretende fazer com a autarquia de água e esgoto de São Carlos? A privatização é o caminho ou não? Não, a privatização não é o caminho. Qual é o caminho? O caminho é ser bem gerido. O caminho é ser bem gerido. A gente tem que acabar com a perda a subutilização dos funcionários. Não adianta eu chegar dentro de uma autarquia que é antiga aqui na cidade de São Carlos e a gente achar que nenhum dos servidores prestam. Nós temos pessoas de qualidade, de muita qualidade dentro do SAAI. Só que realmente nós precisamos de estímulo. O servidor público, Gerson, precisa de carinho. Precisa de carinho. Eu trabalhei e eu trabalho há 10 anos nessa área. E eu sei o que é você trabalhar, de conversar com um servidor público de carreira, dar atenção, poder dar a oportunidade dele se atualizar no serviço. Você elevar a moral dele, falar, ó, você é importante aqui pra gente, a gente precisa de você, e não o prefeito precisa de você, a cidade precisa de você. Precisa entender a relevância do serviço público. E é isso que é muito importante e que nós precisamos retomar na cidade de São Carlos. O SAAI é uma grande autarquia que tem grandes servidores, grandes funcionários. E nós precisamos dar carinho para eles, como que toda cidade está merecendo mais carinho. Nós merecemos algo muito melhor na cidade de São Carlos. Mesmo dando prejuízo, você viu que o presidente do SAAI queria 28% de aumento e o prefeito só deu 7%. Como é que fica? Aí que tá, né? Aí que eu pergunto para você, qual a solução? O prefeito precisa ser firme. O prefeito precisa ser firme, precisa saber por que precisa desses 28% de aumento. E por que ele deu 7%? 30 minutos.